Olá, pessoal! Nosso exemplo de hoje é o exemplo do programa. Vamos rodar um exemplo que vem no programa. Mas antes da gente rodar o exemplo do programa, queria mostrar alguns comandos. Não sei se é o certo de programação, mas é alguns comandos que a gente vai usar no F10 a toda hora. Pessoal, no início vai parecer difícil, trabalhoso para quem não é programador, desenvolve sistemas, mas, poxa, com um exemplo você pega o jeito, tá bom? Então, vamos aqui à aba inferior da tela, vamos abrir o CMD FDS. Eu pedi para vocês salvar no menu inicial, na barra de tarefas, ou você pode ir lá na pasta original dele, onde ele está, e abrir. Cliquei, né? Um clique mesmo. Ele abre aqui na minha outra tela. Eu vou rodar para cá, digitar FDS. Então ele roda o programa lá, dizendo que o programa está disponível, está à disposição aí para a gente operar. Está na versão 675, né? Então está aqui a versão 675, né? E mostra aqui o número de processadores usados e outros dados, pessoal. Então a gente vai rodar um exemplo do programa, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos lá rodar o exemplo do programa. Primeira coisa que a gente precisa fazer é localizar a pasta de exemplos do FDS, né? E onde que está essa pasta de exemplos? Então vou minimizar essa tela aqui. Vamos lá no C2 pontos, C2 pontos, tá bom? Posso vir aqui na barra, aqui ó, C2 pontos, né? Posso digitar C2 pontos que vai para esse local. Arquivos de programa, nossa velha pasta File Models, FDS6, exemplos e Fires, ok? Fires, então tá aqui. Vou copiar esse code. Por que eu não rodo aqui? Porque esse é o exemplo do programa. Se eu danificar, se eu corromper esse exemplo, eu vou ter que baixar da internet. Então eu nunca uso os do programa. Eu sempre copio e opero e rodo e executo em outra pasta. Então Ctrl C. Vou abrir aqui meu outro drive de 2 pontos. Eu tenho dois HDs. Aqui Coach, eu acabei criando a pasta, mas eu criaria uma pasta, né? Isso aqui já está com exemplo. Vou colocar aqui exemplo Coach, tá bom? Exemplo Coach. Digitei, criei essa pasta. Vou abrir a pasta. Vou colar, tá bom? Colei lá o coach. Que coach é esse? É um exemplo que vem do programa, tá bom? Só para não confundir a gente, eu vou apagar esse coach aqui, que era o que eu já tinha feito. Container foi um outro estudo e o modelo final é que eu demorei um dia rodando para ficar com a mesh, com a grid legal. Não é excelente, mas é numa boa. E aí rodou 24 horas aqui. Então, tá aí, pessoal, esse seria uma atitude principal. Essa é uma boa prática do FDS. É abrir pastas para que você rode os seus exemplos nela, pastas específicas. Vamos lá para o CMD. É como se fosse um prompt de comando. Vou maximizar aqui, pessoal. Então tá aí um prompt de comando. Então vamos aprender os comandos, né? Isso é importante. Vamos aprender a operar o prompt. É bem simples, pessoal. Por exemplo, se eu digitar C2 pontos, se eu digitar D2 pontos, eu vou para o meu drive, o meu HD, que é chamado D2 pontos. Alguns computadores têm o leitor de CD, DVD, ele fica, por exemplo, no E2 pontos. Se eu tivesse aqui, eu digitaria E2 pontos e ele ia aparecer o leitor, mas aqui eu não tenho um outro drive, então ele fala que não está pronto, porque não tem lá, nada lá. E eu posso voltar para o C2 pontos, né? O C2 pontos é onde está instalado os meus drives. E aí ele dá uma pasta. Aqui está a pasta que eu estou, né, que o programa, que o prompt comando ele está localizado. Então ele fala que é C2 pontos users. Users, user. Não é essa pasta que eu quero. Então, vamos aprender um programa de voltar. Eu queria para a pasta raiz. O que é a pasta raiz? É aquela principal. Então eu digito CD. O que é CD, pessoal? É change direct, né? Mudar o diretório. Então eu estou mudando o diretório, mudando o drive, mudando a pasta, mudando a minha localização. Poxa, Rodrigo, e cadê o FDS? Isso é FDS. O FDS, pessoal, não tem uma tela, então a gente vai ter que usar comandos
para que a gente opere o FDS. Diferente do Cefast, que tem uma tela e a gente lança os dados na tela ali, pega os dados da tela, bota no arquivo de texto e roda o arquivo de texto. O FDS não tem tela, a gente vai fazer direto no arquivo de texto. Então tá lá, cd change direct, espaço, 2 pontos. Quando eu coloco isso, eu coloco mudar o diretório para o anterior. Então, eu apertar Enter, ele voltou um diretório. Ele estava em usuários, usuário, e agora está só em usuários. Se eu digitar de novo cd, change direct, espaço, 2 pontos, vai por ser 2 pontos. Tá bom? Se eu mudar, se eu quiser avançar, se eu quiser entrar no mais pastas, eu coloco cd, por exemplo, users, né? Então eu entro, ele vai para aquela pasta. Então esses comandos é de ir e voltar dentro de uma pasta. Algumas observações. cd, espaço, 2 pontos, volta. cd e o nome da pasta, vai. Ué, Rodrigo, mas eu não sei qual é o nome da pasta que eu quero ir. Eu não me lembro de qual. Eu posso usar o comando dir, que é diretório, abrir diretório, mostrar diretório, visualizar o diretório. Cliquei dir e ele vai mostrar as pastas que estão dentro daquela pasta anterior. Então, dentro de users, tem o quê? Tem public e tem user. Então, eu vou digitar user, né? Perdão, vou entrar dentro de user, cd, espaço, user. E aí ele entrou lá. O que tem dentro dessa pasta? Ele me mostra, ó, tem uma pasta chamada 3D Objetos, Contatos. Desculpa, pessoal. Downloads, favoritos, links, e aí eu vou operando. Ah, eu quero voltar lá para a raiz. Não, não é aí que está a minha pasta. CD, voltei para a raiz. Tá bom? Então, esses são os comandos. Algumas observações. Se eu digitar CD, espaço, e apertar o Tab, ele vai completando. Ó, tô apertando Tab. Observem aqui, ó. Observem aqui. Tô apertando o Tab, ó. E aí ele vai completando lá o nome das pastas, tá bom? Bem, se você não pegou até aqui, fica tranquilo que a gente vai fazer isso várias vezes. Então vamos lá pro D, 2 pontos. Eu errei a sintaxe aqui, ele falou que não existe, né? Porque não tem essa pasta. OneDrive tem D, 2 pontos. Mas onde que eu botei aquele meu code, aquele meu arquivo do programa, que é o inicial? Eu botei lá na pasta D, 2 pontos. Como assim, Rodrigo? Já esqueci. Então, eu vim aqui no D, 2 pontos. Eu abri uma pasta chamada Modelos FDS. E abri uma pasta chamada Exemplo Code. Tá aqui o code. Esse é o programa que eu quero ver. Então, eu posso fazer 2 exemplos. Olha o caminho dela. D, 2 pontos. Modelos FDS, Exemplo Code. Posso clicar aqui, ele vai dar o caminho. Eu posso dar um Ctrl C. Eu vim aqui no prompt do FDS, eu coloco CD, espaço, Ctrl V. Ele vai direto na pasta. Ok? Opa, desculpa. CD, né? Vamos mostrar lá. CD. Perdão. Vou mudar para o diretório D, 2 pontos. D, 2 pontos, estava no CD. E aí, se eu jogar... Opa. Ah, errei. Eu aperto S, que aí ele apaga, né? Então, eu vou CD, espaço, Ctrl V. E aí ele foi lá para a minha pasta, né? Então eu dei o comando, ó. Mudar o diretório para D, 2 pontos, modelo FDS, exemplo code. Ele está lá dentro da minha pasta. E aí eu posso ver, será que eu estou na pasta certa? Vou abrir diretório. Então digito dir. E aí ele fala, ó, dentro dessa pasta tem um arquivo chamado code.fds. Opa, é esse mesmo que eu quero ver. É esse mesmo. Então localizei o meu arquivo. Eu falo assim, programa, você vai executar um arquivo dentro dessa pasta. O caminho da pasta é esse, vá lá. Então eu estou falando isso para o programa, tá bom? Vamos, antes de rodar o exemplo do programa, ver o que é esse code. Em primeiro lugar, é um bloco de notas. Você pode abrir aqui com as opções que ele te dá, bloco de notas e outros aplicativos. Eu vou abrir mesmo com o bloco de notas, já está salvo aqui para abrir. Observe que a extensão dele é FDS, o arquivo FDS, mas está em formato de blocos de notas. Como eu disse, o FDS não tem uma tela, um lançador, um visualizador de lançador de dados. Então, eu tenho que programar. Eu vou digitar, né? Vou digitar o que o programa vai me fazer. Vou digitar os dados de entrada. Esse é o desafio do FDS. Então, tá aqui, ó. Então, ele fala, tá em inglês, né? É um exemplo que vem com o programa. Este é um simples
exemplo de um sofá queimando, que queima. O caso é usado, tem significado como uma ferramenta de aprendizagem, de instrução e para testar funcionalmente, né, para testar a funcionalidade do programa. E aí ele vem com aquela sintaxe. O que é sintaxe? Aqueles dados de entrada, aquelas linguagens, aqueles comandos, aquelas especificações que a gente viu na nossa aula, que é head, que é o título, que é o nome do teste, que é o título que vai sair nos arquivos de saída, a mesh, a grid, quer dizer, né, aqui é a mesh, aqui é a grid, o tempo de final, a reação, vai ser a reação do propano, o material, a gente tem aqui tecido, um outro material chamado espuma, um outro material gesso, né, um outro material chamado estofado, móveis, né, um outro material chamado desculpa, os materiais foram até aqui, até o gesso. A gente tem duas superfícies listadas, que é esse upholstery. A gente tem outra superfície chamada parede. O que é a superfície parede? Aí o programa fala, olha, a superfície de identidade parede, ela será padrão, verdade, a cor será essa, e o material dela é gypsum plaster. Aí o que é o material gypsum plaster? E aí está aqui em cima. O gypsum plaster voltando então, o Gypsum Plaster ele foi retirado lá do livro do Quintinier, Fire Behavior, e tem essas propriedades, tá bom? Então, e aí tá aqui a sintaxe. O primeiro obstáculo, o fogo ou o isqueiro ou queimador, a abertura dos domínios e as leituras de saída ou as leituras que eu quero descobrir, que eu quero visualizar, tá bom? E por fim, aquele velho comando que é necessário, que é obrigatório, que é o tail, tá bom? Muito bem, então esse é o arquivo lá, a gente não digitou, a gente não fez nada. Vamos entrar aqui no FDS, tá bom? Então, a gente está em que pasta? Está na pasta modelos FDS exemplo. Vamos fazer de forma melhor? Então, CD iniciando. Vou fazer desde o início. Então, vou colocar na pasta D2 pontos para a gente descobrir. D2 pontos é a minha raiz principal onde está o arquivo. Então, tá D2 pontos, qual é o nome da pasta? Lembra? Modelos, né? Então eu venho aqui CD, mudar diretório, espaço. Vou digitar o M. Aí eu tenho uma pasta chamada mãe, tenho uma pasta chamada manual, manutenção. Vou digitando tab até achar. Modelo Cefest? Não. Modelos FDS. Achei a minha pasta lá. Enter. Dentro do modelos FDS, que pastas eu tenho? Eu tenho a pasta chamada Container, exemplo coach, modelo final. Eu quero essa exemplo coach. CD, mudar o diretório para exemplo, né? Digitei a X, passei o tab, digitei o tab e abri. E aqui dentro eu vou agora mandar programa dentro dessa pasta, rode com o programa FDS, o arquivo tal. Então eu vou falar, digito FDS que eu vou falar, execute esse programa, execute esse arquivo com o programa FDS. Vou colocar coach e vou apertar tab. Posso digitar coach, mas aqui para ficar mais rápido e ensinar vocês sempre a usar o tab, eu apertei o tab. Então eu digitei FDS, usar o programa FDS. Com o programa FDS, abri o arquivo coach.fds e aperto Enter. E aí o programa falou, iniciando o FDS. Aí ele vai estar um programa, ele vai iniciar e está falando, lendo o arquivo de entrada do FDS. Lendo o arquivo de entrada do FDS. Meu computador aqui tem um processamento ruim, está rodando um vídeo de gravação, um programa de gravação, está rodando outros programas, então ele vai demorar. No meu notebook isso daqui é imediato, eu cliquei no Enter, ele já lê e já começa a executar. E aí vai aparecer aqui o tempo, primeiro segundo, segundo segundo, terceiro segundo, quarto, quinto e vai aparecendo. Lembrando que esse arquivo do programa, ele tem 60 segundos, tá bom? Ou, perdão, 600 segundos
de modelagem. Então aqui eu vou parar. No de vocês, se não rodar, tá com problema, mas se você executar a pasta certa, se você executar tudo certinho, ele vai rodar normal. Então aqui começou a rodar finalmente. Ele no primeiro passo rodou 0,10 segundos, 0,20. Então no passo 10, ele já rodou 1 segundo de simulação, pessoal. Então isso é bem arrochado. Percebam que no meu computador aqui, o processamento ruim, ele acaba, ainda mais com gravador de tela, os programas aqui que eu tenho, que eu estou gravando a aula, acaba puxando muito processamento e demora. Então isso daqui vai demorar um bom tempo para rodar. Eu vou parar esta aula aqui, porque esta aula foi resumo da aula, né? O que nós vimos? Concluindo, vimos os principais comandos para usar o FDS: cd espaço 2 pontos, cd o nome do diretório, dir, que abre o diretório, visualiza seu diretório. Vimos que a gente, quando acha a pasta que está o bloco de notas ou o executável do FDS, que é o exemplo coach, chamado aqui coach, eu localizo a pasta e aí quando eu chego nessa pasta que eu achei o meu programa, eu digito FDS e o nome do arquivo .fds, porque é coach.fds o nome do arquivo. E aí eu aperto Enter e ele começa a executar aqui. Então temos aqui 7 segundos de modelagem, tá bom? 7 segundos de modelagem, vamos deixar aí. Vou parar essa aula por aqui e a gente continua numa próxima aula para ver o Smoke View desse exemplo aqui que está rodando, tá bom? Muito obrigado até aqui, pessoal. Vamos à próxima aula.